Não, a gente vai ler essa parte. Antes de começar, vamos lá. Do que a gente já vem conversando, quer colocar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Por exemplo, estava conversando com o Medeiros agora. Muita coisa que acontece fora do corpo, que acontece quando a gente está dormindo. Tem um outro caso da energia num local em que aquele local virou um orfanato depois de um tempo e as crianças começaram a desencarnar, recém-nascidos, porque o recém-nascido não tem como se defender, né? Assim como o idoso, porque ele está com a sua energia vital abaixo, né? Então, aqui está querendo dizer que o espírito ele não está ali, o espírito não está naquele local. O que há é o registro da energia naquele ambiente, mas ele não está ali. Agora, há casos em que o espírito está ali. A gente viu isso na semana passada. Quando você ouve e você vê o espírito, é porque ele realmente está ali. Nesse caso, não. Tá? Essa energia é registrada, ela vampiriza. Ela vampiriza. Se a energia estiver muito forte naquele ambiente, ela vampiriza. Porque imagina o choque emocional que foi para esse cara, para ele... que a pessoa deve ser muito desestruturada para ela se matar, né? Então o cara se jogou lá de cima. Eu não sei como, eu estou tentando entender como é que um doente mental se jogou do local tão alto. Porque eu acredito que um hospício, ele tenha grades Aqui não é um hospício, tem grade aí? Por que no hospício lá? Mas eu não sei qual que é a politicagem de Londres, né? Principalmente na década de 40. Eu não sei como é que funciona. Isso eu não fui atrás. Mas esse vampiriza que estiver aberto. Oi? Se estiver aberto. Mas aqui como caso, como estou colocando uma pessoa sensível à energia, porque há pessoas que, para ela tanto faz como tanto fez. Ela está ali, mas foda-se, né? Não tem problema nenhum. Há casos de pessoas que não sentem nada, mas há pessoas que têm uma certa sensibilidade e ela vai sofrer a intempérie naquele local, né? Já há casos como este que citei, que além de haver apenas uma aparição, ela vem acompanhada de vampirismo. Pessoas morrem, ficam doentes, acarretam distúrbios e ataques inexplicáveis. Esses espíritos vampiros, presos aos seus processos, drenam e sugam a energia vital das pessoas, podendo até mesmo levá-las à morte. Então, para resumir, o vampiro, o espírito que está ligado a esse tipo de vampirização, ele faz isso para manipular. O parasita não, porque é um espírito perdido. Ele desencarnou, né? Ele morreu, ele está perdido. Como ele não acessa um plano onde ele possa se libertar, né, daquilo que ele fez, porque ele tem muita culpa, se for o caso. Então ele fica nessa região, ele fica nesse patamar energético, e ele acaba se alimentando da energia dos vivos, né? Isso é o parasita. O vampiro não, ele já faz com quadro de maldade. É quadro de maldade mesmo, né? Numa igreja ou templo, a esfera psíquica que envolve esse local pode ser nociva, devido aos milhares de fiéis que comungam seus desesperos, pedem e projetam sobre aquele local por meio de suas emoções, carregadas de energias deletérias, contaminando o local com seu psiquismo e pensamentos distantes e critivizados. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que nem toda igreja é legal você estar dentro dela. Por quê? Olha só, em se falar de esfera psíquica, a energia fica naquele local, né? Então imagina, vamos pegar um dia só, onde X pessoas, que não é um número baixo que vai numa igreja, elas vão lá para pedir, para chorar, para comungar, sabe? E pede, chora, não sei o quê, a energia fica naquele local. Agora, a gente sabe, através de estudos, que a igreja tem conhecimento de magia, ela utiliza a defumação, por exemplo. Justamente por isso, né? Então, o que acontece? Num caso como esse, parte dessa energia ela é desintegrada, né? Por exemplo, uma igreja que tem uma energia legal é aquela igreja da Pompeia. Mas há igrejas que a energia é muito ruim, você não consegue entrar nela, que a energia é bem pesada.
É muito pesada. Justamente por isso, porque as pessoas elas vão lá, elas reclamam, sabe? Elas projetam aquela emoção doentia para fora e aquilo fica no ambiente, fica nas paredes, né? Porque o número de pessoas que vai para pedir, para reclamar é muito grande. As pessoas que vão realmente para orar, para se conectar com algo maior, é um número muito pequeno. Muito pequeno. Por isso que a energia fica no ambiente. E há pessoas que passam mal dentro de uma igreja. Não é que está com coisa ruim. Já passei 3 vezes, de tipo, desmaiar e tudo. Então, se for a quadro de desmaio, que é magia, né? Mas é isso que eu estou falando. Se a pessoa for sensível, se tiver também a sensibilidade, quando a energia está muito forte naquele local, ela pode sair fora do corpo, ela se desdobra e aí ela pode desmaiar. É o que aconteceu comigo quando eu falei para vocês na semana passada, quando eu estava pedalando, que me deu aquele branco, que eu falei daquele cara que passou por mim. É energia. É energia. Vamos lá. Mas acontece isso. Pessoas sensíveis. Sensíveis. Não sensíveis Não. Não. Mas o que quer dizer isso? A pessoa que não é sensível, então... Ela tem uma certa sensibilidade, ela é hipersensível. Não, a pessoa que não é. Ela passa... Não, a energia passa por ela e ela nem... Imagina que você dá uma topada, né, sei lá, na calçada, e naquela correria do dia a dia você nem percebe. Quando você tira o tênis, que você chega em casa, que você olha pro dedo, a dor vem, porque toca uma parte do cérebro e mandou uma mensagem, você vai sentir a dor. Mas enquanto você não viu, você não sentiu nada. Então, enquanto você não está ligado com isso, você tanto faz como tanto fez. Agora você não é trabalhado, por que aconteceu isso? Não era acontecendo? Ou era? Tudo vai do foco, tudo vai da posse de si. Se a pessoa não tem posse de si, né? Porque Jesus dizia, orai e vigiai. Quem de nós ora e vigia o dia inteiro? Ninguém faz isso. Quando você ora e vigia o dia inteiro, você acaba gerando uma imunização dessas energias, mas do contrário não tem como. Nesse caso, se você tivesse em oração, não teria acontecido. Não teria acontecido isso. Se tivesse em oração, não. A real oração. Se estivesse em contato com Deus de uma forma limpa e tranquila, não teria acontecido isso. Poderia até ter acontecido, mas não tão forte, né? Vamos lá. Uma pessoa cuja consciência é exaltada e que não sabe como selar sua aura, estando no seu estado de espírito natural, está sujeito à invasão psíquica. São aquelas pessoas que são desesperadas, aquelas pessoas que são exaltadas, aquelas pessoas que não têm controle sobre si. Esse tipo de gente, ela está sujeita à invasão psíquica. Sabe aquele tipo de gente? Isso é tudo besteira, isso é tudo bobagem. As pessoas elas estão sujeitas a esses ataques. São as pessoas mais atacadas, né? E grande parte delas são as que eu atendo aqui. Porque ela acaba se abrindo para esse tipo de coisa, né? Sabe aquela pessoa que é doida? Aquela pessoa que ela se desespera por qualquer coisa ela já quer fazer e acontecer. Mas se ela não acredita, o que ela tem que fazer? Se ela não acredita... Porque olha só, ela já foi no psiquiatra, já foi no psicólogo, já foi na puta que pariu, já foi na macumba. O cara não resolveu? Eu sou o último. Olha só, se o cara procura um terapeuta holístico é porque ele já rodou tudo já. Porque o quadro é espiritual. Quando a medicina ela não deu jeito e a psicologia não deu jeito, ou seja, a parte do corpo e a parte psíquica é espiritual. É quando ele vem procurar. Objetos associados ao esoterismo e até mesmo à magia cerimonial ficam carregados de magnetismo intimamente ligados à força, cujos fins prestar o serviço. A projeção psíquica projetada sobre aquele objeto definirá sua associação. O que é esse definirá? Aquele objeto pode estar carregado com energia boa ou uma energia ruim. Então o que acontece é o seguinte, tudo que é seu tem a sua energia, né? Por exemplo, esse telefone tem a minha energia, só eu toco nele, né? Se a gente pega uma pessoa também que tem essa capacidade, isso aqui chama psicometria. Se você pega uma pessoa que tem essa capacidade de ler a energia, ela vai pegar como o Alessandro é, como ele pensa, como ele se veste, o que ele come, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, porque fica registrado,
Isso chama psicometria. Então, esse é um dos meios pelos quais os feiticeiros fazem magia negra. Por isso que eles usam unha, usa pele, usa objeto íntimo, sabe? Por quê? Porque retém ali a sua energia, o seu magnetismo. A merda a merda toda é quando você fica se roçando, sabe? A merda é essa, quando você fica se roçando com os outros. Ônibus, por exemplo, as pessoas ficam se roçando umas nas outras. Ou seja, a sua energia, o seu magnetismo fica envolvendo com o outro. Por isso que as pessoas ficam mal de uma hora para outra. Por isso que as pessoas, elas bocejam, ficam enjoadas, ficam tristes, ficam melancólicas. Porque de repente você estava legal e você pegou a energia de uma outra pessoa que não estava legal. A nossa aura, a nossa energia, ela tem 1,40 m. 70 para cada lado. Se viesse, por exemplo, todo mundo no curso hoje, estaria todo mundo dentro de todo mundo. Se de repente o cara daqui sentiu tem uma energia X, a pessoa que está ali vai sentir a mesma coisa. Porque a aura está dentro, né? Faz uma corrente. Então, tudo que você tem, os seus objetos, tem a sua energia. Está com a sua energia. Então o que acontece é o seguinte, abrangendo então esse assunto, quando a pessoa, por exemplo, essas merdas que tem fora, traga o seu amor em 3 dias, isso é uma puta bobagem, isso é uma merda, porque a pessoa que faz uma merda dessa, ela não sabe o que ela vai responder por isso que ela faz, ela vai responder, porque isso é magia negra, né? A pior forma de magia negra, a gente vai ver aqui, não sei se hoje, é a magia sexual. A pior forma de magia negra é a sexual. Então, o que acontece é o seguinte, a pessoa geralmente tem algo da outra. Quando ela não tem, o que basta? O nome completo e a data de nascimento. Porque tanto na data de nascimento, como no nome, como no objeto, ali contém os 1024 filamentos de DNA. Ou seja, aquilo representa a pessoa naquele objeto. Então, isso é um endereço vibratório. Então eu quero te causar o mal. Isso aqui não é um curso para aprender, ensinar a fazer o mal. É para que a gente tenha a instrução, tenha a consciência da coisa. Então o que acontece é o seguinte, então esse relógio retém a sua energia. E eu tenho esse relógio. Então eu vou dar esse relógio para o pai de santo, né, para o cara X. E automaticamente esse cara, pela índole dele, que deve ser trevosa, ele tem os seus comparsas no astral. Que são aqueles caras que vão fazer o trabalho do outro lado. Que não é Exu. O Exu é um guardião. Exu não é uma coisa ruim, né? Então, o que vai acontecer? Esse pessoalzinho que está do outro lado da vida, eles pegam essa energia do relógio e faz o endereço, eles se encontram. Por que eles se encontram? Porque você vai estar na mesma vibração daquilo. Na mesma vibração. Porque você está triste, melancólico. Quem de nós fica feliz o dia inteiro? É como eu disse antes, quem de nós ora o dia inteiro? Ninguém. Então, é por isso que a gente é pego, né? Do mesmo modo, você pode auxiliar uma pessoa também, tendo um objeto dela, um objeto pessoal, um objeto íntimo, tendo, por exemplo, o nome completo e a data de nascimento, né? Tanto é que há pessoas que elas são tão cabreiras com algumas coisas que elas queimam, por exemplo, quando elas cortam as unhas, elas não mandam lavar a roupa em qualquer lugar, né? Porque tudo que você tem retém a sua energia, tudo. Você falou de magia negra, por exemplo, a mulher que é namorada, um cara, ela leva alguém para pegar magia, tá? Isso é magia negra. Mas isso é um pensamento dela. Um homem, isso é o pensamento dele para ter uma mulher, isso também é magia negra? Não, porque olha só, se Deus te fez, né? Se a natureza ela te fez com órgão sexual, por exemplo, com tesão, é porque é para ser utilizado. E qual é a diferença então? A diferença é que é manipulação. A pessoa que está querendo ficar com outra, né, e utiliza desse tipo de coisa, isso é manipulação. Em pensamento não é manipulação? Não, em pensamento não. Mas olha só, no trabalho de magia negra, o que o feiticeiro faz, ele está fisicalizando um pensamento, que ele vai utilizar aquele monte de coisa. Então ele fisicaliza o pensamento. Ele não vai mexer. Agora é o seguinte, se a pessoa não quer ficar comigo, ok.
Agora, se a pessoa está lá e está cá, você pode utilizar o pensamento. Ou seja, utiliza o pensamento para você se abrir para que venha o relacionamento. Isso não é magia, então. Não, não. Magia é a força do pensamento. O que falam por aí de magia é uma coisa errada, porque magia é a força do pensamento. Né? Esse pensamento não é magia negra. Não. Cruzes, pedras, objetos devidamente consagrados, purificadas e abençoadas, carregam em si poderosas energias. Para saber se aquele objeto está ou não magnetizado, utilize a sensação. As diferenças que se sente é entre algo que está vivo e algo que está morto. Por exemplo, qualquer objeto, geralmente, sei lá, as pessoas usam crucifixo, né? E geralmente as pessoas usam alguma coisa de ametista também, uma corrente com alguma coisa de ametista. Então o que acontece é o seguinte, você pode, por exemplo, colocar uma energia nesse objeto também, para a proteção, se for o caso. Por exemplo, se você faz uma oração que para você é verdadeira naquele objeto, ou você aplica um simples reiki, um singelo reiki. Toda vez que você utiliza aquilo gera um potencial energético. Isso que comumente chamam de amuleto. Mas isso só ativa em você um potencial espiritual que já existe em você. Por exemplo, há pessoas que têm o seu patuá, têm o seu amuleto. Toda vez que ela sai com o amuleto, a vida dela é a mil maravilhas. Quando ela esquece o amuleto em casa, dá tudo errado. Mas é só a mente. É só a mente. E quando você pega um objeto desse, a coisa vibra na sua mão. Ela vibra. Né? Como é que você sabe desse tipo de coisa? Quando eu era moleque, caiu um pombo no meu quintal. O pombo caiu ele estava mais para lá do que para cá. Então ele estava se estribuchando e eu peguei o pombo na mão. Eu senti ele pulsando, ele quente ainda. Dali a alguns segundos ele morreu. Então houve uma diferença. Eu senti uma diferença, por exemplo, depois que ele ficou frio, ele ficou duro na hora. Ele se viu que não tinha mais vida. Então a diferença quando você pega um objeto é essa, entre uma coisa viva e uma coisa morta. Quando a coisa não retém energia, você pega a coisa, ela não tem energia nenhuma. E quando você sente a coisa vibrar, a coisa está magnetizada. Geralmente, os sacerdotes, que são os padres, eles fazem uma bênção em certos objetos. Né? Então o que acontece é o seguinte, toda vez que você utiliza aquilo gera uma energia, você está protegido pelaquela coisa. No entanto, o que é um sacerdote? O sacerdote é um curador. Você também tem esse potencial. Você não precisa ser padre para fazer qualquer coisa. Você também tem Deus dentro de você. Você não precisa de ninguém que faça o papel entre você e Deus, porque Deus está em você e você está em Deus. Então você também pode, à sua maneira, você também pode consagrar qualquer coisa que seja e utilizar aquilo. Né? É que existe toda uma informação mental em cima das pessoas, que algumas pessoas especiais são o meio entre a humanidade e Deus. É uma puta bobagem. Isso é uma grande manipulação que existe. Né? Vamos lá. Deveríamos ter muita cautela antes de ornamentar nossos quartos ou nossa casa com objetos que podem ter estado associados a cultos cuja natureza não compreendemos profundamente. O que é isso? Eu conheço gente que viaja, por exemplo, para a Europa, viaja para esse país da América do Sul, Peru, por exemplo, México, que há aqueles templos sagrados, né? Olha só, e nem tudo o que as pessoas compram é sagrado. Por exemplo, uma cruz não é sagrada. Então o que acontece é o seguinte, muitas das coisas que são desenterradas, né? E que esses caras, isso até um nome para isso, esses caras que saqueadores, esses caras que descobrem coisas e depois vendem, você não sabe qual que é a procedência disso, porque no passado, assim como hoje, existia muito caso de magia negra, e os objetos retêm essa energia, né? Aí você vai lá para o México, né? E você compra lá um objeto X, e você coloca na tua casa, a tua vida começa a dar errado. Por quê? Porque ele foi consagrado com sangue, foi colocado uma energia ruim, pesada naquele objeto. Via de regra, não compra porra nenhuma. Por exemplo, coisa de brechó. Não se deve comprar coisa de brechó. Brechó e tem bazar. Por quê? Coisa de brechó e bazar,
está com a energia da pessoa ainda. Por exemplo, livros de magia que falam sobre a força do pensamento. Não existe mais para vender. Os livros que eu estudo hoje são livros da década de 20, da década de 30, e esses livros, muitos deles são do século XIX. Eu tenho um livro aí, do livro que eu escrevi, que ele foi escrito no século XIX. Tanto é que eu preciso até abrir a página dele devagar, porque ela pode até rasgar. Está até amarelada as páginas. O nome do livro é Livro de Magia. Oi? Oi? Livro de Magia, o nome. Não, os livros de magia, não, os livros que eu falo, que eu estudo sobre a força do pensamento, né? Porque magia é o pensamento. O que acontece é o seguinte, esses livros, serem muito antigos, tem a energia do cara ali naquele livro. E eu não sabia disso. Toda vez que eu comprava um livro desse, que vinha pela internet, eu passava mal. Eu abria o livro para ler e ficava mal. E eu não entendia, eu falava, pô, o que está acontecendo, caralho? Eu achava que era o seguinte, que dizem que quando você abre um livro, espíritos ligados àquele assunto, eles vêm, né? Eles ficam com você, porque eles se alimentam daquela energia. E aí, com a radiestesia, eu fui percebendo que estava com a energia da pessoa que comprou aquele livro, né? Assim como o brinco, qualquer coisa, todo mundo vai lá, toca, mexe, não sei o que lá, a energia fica naquele. Aí você vai usar aquilo, também fica mal. Então existem gráficos de radiônica que desentregam energia. Por exemplo, qualquer objeto que retenha energia, o que você precisa fazer? Você precisa para um local que tenha terra, você afofa a terra, né? Porque a terra, ela é o próprio, é como se fosse um fio terra. Você descarrega energia e você coloca o objeto naquele local e a própria terra ela puxa energia, né? Ou você deixa no sol, mas tem que ser no sol por 3 dias, também desintegra energia, porque o sol, ele é a frequência violeta. A frequência violeta, ela transmuta energia. A alfazema é frequência violeta, o sal grosso é frequência violeta. Então tudo isso desintegra. Tanto é que tem gente que toma sempre banho de sal grosso. A chuva não? O quê? Por exemplo, que minha tia me deu uma pedrinha, né? Aí ela falou, recarrega a energia dela na chuva, quando estiver chovendo. Pode ser, porque tanto você enterrar ou deixar na chuva, vai recarregar. Mas se você aplicar um reiki, também vai recarregar. Se você deixar no sol, também vai recarregar. Se você dar um banho de sal grosso, também vai recarregar, né? No sol fica 3 dias. 3 dias. Na terra. Na terra você vai deixar o tempo máximo que você puder. Por exemplo, um livro você não vai deixar na terra, né? Então você vai deixar, sei lá, algum objeto. Mas não comprem roupa de brechó, não compra. Não compra. É a pior merda que tem essas roupas. Tá, você vai estar ajudando a pessoa lá que está fazendo aquele tipo de coisa, você vai estar ajudando. É melhor você dar o dinheiro e não levar nada. Porque vai estar carregado, né? A energia das imagens e estátuas estão profanadas e deturpadas. Naquela moldura, imagens e mesmo miniaturas de estátuas têm se gravado em tempos modernos... Remotos, né? Remotos à fúria. Guerra, saqueamento, arrombamento e toda sorte de energia. Espúria que se pode falar quando nesses locais, templos e monastérios foram completamente destruídos pelos religiosos rivais ou tropas opositoras e essas raridades divinas foram dispersadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, isso ainda existe ainda hoje, mas antigamente isso servia uma maior amplidão. Guerra entre religião, né? A religião X ia lá e saqueava o templo Y. Aí o cara se vê no direito de ir lá e também... A igreja fazia muito esse tipo de coisa, né? Então, o que acontece é o seguinte... Esse tipo de coisa também gera um potencial energético em tudo que há. Por exemplo, tem muita gente que tem a imagem de Buda em casa. Se ali não tem nada, tudo bem, né? Mas se a energia está envolvendo aquele objeto, vai envolver a tua casa também. Vai envolver, né? Então, numa loja mesmo, quando
Comprar o quê? Olha, eu recomendo a pessoa pegar o objeto na mão e sentir. E ela trabalha. Não sente nada ao pegar. Então. Não tem essa Se ela tem essa. Comece a trabalhar com essa sensibilidade. Compra cristal, compra pedra, sabe essas pedrinhas? Ametista, cristal, quartzo rosa, quartzo verde. Pega a pedra na mão em meditação, coloca ela na mão. Você vai com o tempo sentir ela vibrar. Procura ir na praia e ouvir a onda do mar, né? Procura fazer técnicas de respiração, porque você eleva a sua frequência de uma certa forma, e aí elevando você entra numa outra vibração, né? Procura também fazer um curso de radiestesia, porque você pode pegar o pêndulo, né? Só que você vai fazer isso na loja. Você não vai na loja comprar uma correntinha, pegar o pêndulo, devo levar isso, né? Você não vai fazer esse tipo de coisa, porque eu já vi isso já em restaurante. O cara lá, ele parava no brócolis e ficava lá com o pêndulo na frente do brócolis, né? Aí ele passava e com o pêndulo. Isso é maluquice. Esse tipo de coisa é maluquice. O ideal é você utilizar a sua sensibilidade, que é também radiestesia. Mas procura fazer um curso de radiestesia, porque você vai ficar mais sensível e vai saber se você deve ou não. Mas geralmente o nosso corpo ele é um cagueta. Você sabe se a pessoa está mentindo, se a pessoa está falando a verdade, se ela quer te manipular. E quando você estiver frente a qualquer objeto, você vai saber, pô, devo levar isso ou não. Pergunta para o seu corpo, você vai sentir isso. O nosso cardíaco, o nosso chakra cardíaco, ele acusa esse tipo de coisa. Só você perguntar. Essa sensibilidade que a gente chama de sombra, de eu sombra, ela vai te apontar se você deve ou não levar aquilo. É só sentir, só isso. Só sentir. Possuir um desses Budas, por exemplo, magnetizados por certas energias, não é uma coisa muito agradável. Muitos desses símbolos sagrados são também esquecidos a esmo, jogados mesmo, recebendo, absorvendo e captando toda a energia, condizente de palavras, águas sujas, vassouras que batem em seu rosto. Energias vil se despregam-se desses monumentos e manifestam-se sobre aqueles que lhe têm simpatia, sendo o próprio dono ou não. Porque nós já tivemos muitas vezes nesse planeta, queira a gente acreditar ou não, aceitar ou não, a gente já viveu muito aqui nesse planeta. A espiritualidade diz que o brasileiro ele tem mais de 2.500 encarnações. É um dos povos mais antigos do planeta, é o brasileiro. Mais de 2.500 encarnações. O brasileiro é mais antigo que o indiano, espiritualmente falando. Então, a gente já viveu em tudo que é parte desse planeta já, né? Então, o que acontece é o seguinte: num objeto X ou Y, que ele foi consagrado com uma energia X ou Y, quando você tem aquilo em casa, há uma sintonia. Há uma sintonia. Mas não vai ficar neurótico, né? Deixar de comprar qualquer coisa por causa disso. E na verdade isso aqui é só uma informação, que eu não sei se vai servir para alguma coisa, mas é uma informação que deve ser útil para alguma coisa, sei lá. Né? No caso, se tem alguma coisa, ou não servir, que você quer saber se aquilo aqui é útil aí, né? É útil nesse sentido. Eu tenho uma carranca que veio lá da Indonésia, por exemplo, na minha sala. E eu não acho muito legal aquele objeto ali. Eu sempre falo com minha mãe. Até que a gente ganhou, então fica lá, mas sabe como você sente que não tem energia legal? Então joga fora. Já o Buda, eu nunca senti nada do Buda. O Buda fica aí. Então. Já tenho há anos já. E vou te falar, veio de uma casa antiga que a gente morou. E a moça deu os objetos e tal. A gente tem um Buda lá meio antigo. E se eu pego um copo, tá, qualquer coisa, e eu acredito que eu pego, ninguém fala, sem ter uma energia, não interessa, eu quebro. Eu pego, coloco lá e eu acredito que aquilo não vai dar nada. É válido ou não vai dar? É válido. Não pega mesmo. Aquela pessoa que tem um pensamento forte, que ela tem aquilo, eu não pego nada, ela não pega nada mesmo. Nada. Porque o que fecha o teu corpo, se assim se pode falar, é a mente.
Não é o trabalho, o trabalho do preto velho, o trabalho de qualquer mentor espiritual, ele auxilia, mas se você estiver aberto para aquilo, né? Nem Jesus pode te proteger se você não estiver aberto para o auxílio de Jesus. Então, quando você tem aquilo forte, eu não pego nada, você não vai pegar nada mesmo. É porque eu vejo sensação esse tipo de ferramenta. Só que para esse tipo de coisa, eu não uso porque eu acredito que... Se isso é verdadeiro para você, assim é. Totalmente. Assim é. Então, isso é que é proteção, né? Isso que é a proteção. Que a proteção ela só acontece quando você está aberta para ela, né? Não ofereça oferendas a objetos sagrados de outros sistemas sem conhecer exatamente do que se trata. Muitas dessas estátuas são consagradas com o sangue de um sacrifício humano. Então, é a mesma coisa, né? As pessoas, por exemplo, elas, com um objeto magiado, elas colocam oferendas para aquele tipo de coisa. A coisa fica pior. Quando há oferenda, fica pior, né? Agora, nem tudo que você vai comprar numa lojinha de 99, ou seja lá onde for, tem essa energia. Não estou querendo dizer que tudo tem essa energia, só se foi consagrado. Geralmente, isso é um objeto antigo, né? É que essa parte do curso está falando de objetos antigos. Então, é uma parte da vampirização, né? Dessa manipulação de energia que acontece através dos objetos, mas não de todos os objetos, né? Então a energia que está no objeto é uma energia vampira. Quer dizer, se for uma energia antiga, ruim... Se foi consagrado para esse objetivo, sim. Aí sim. Aí sim. Um dos métodos mais efetivos e mais amplamente praticados de defesa oculta consiste em não revidar um ataque, não aceitando as forças projetadas contra nós, obrigando-as dessa maneira a retornar ao seu destino. É o que a gente falou da semana passada de manter o sangue frio. Isso é foda fazer isso. Eu, por exemplo, sou um cara que não tem muita paciência. Mas é uma merda. Você tem que ter o sangue frio. Eu por exemplo, tenho uma história muito fácil. Muito fácil. Então, o que acontece é o seguinte: num ataque oculto, quando há um ataque, quando o espírito ele quer te pegar, o ideal é você manter o estado de oração, é você não revidar aquilo. Então, o que acontece é que aquela energia que é projetada, ela retorna para quem mandou ela. É a lei do retorno. Ou seja, você não pega aquilo quando você está em estado de oração. Você não pega aquilo. As pessoas, eu não sei o que passa na cabeça delas, eu acho que elas acham que eu sou pai de santo, sei lá. Elas confundem as coisas, né? Que ela fala assim: doutor, já começa por aí, doutor, fizeram uma macumba para mim, manda de volta. Eu falo: olha, você não está entendendo porra nenhuma, porque o meu trabalho não é mandar trabalho de volta, não é fazer mal. O meu trabalho, um dos meus trabalhos junto com os mentores, é desintegrar o trabalho, é operar por uma outra frequência, não é causar o mal pelo mal, é ensinar ou instruir você a sair dessa energia que atrai esse tipo de coisa, para que isso não aconteça de novo. Porque se acontecer esse tipo de coisa, é porque você atrai esse tipo de coisa. Nada existe por acaso. Não existe nada por acaso, né? Então as pessoas... E outra, você não é tão especial para que façam coisa para você. Também não é por aí. Quem sou eu para que alguém vá lá e faça um trabalho para mim? Então não é bem por aí. As pessoas acreditam que elas são, né, isso e aquilo, e aí fizeram um trabalho. Geralmente na casa da luz aparece: olha, fizeram um trabalho para mim, você pode tirar? Mas você vê, você sente que não tem porra nenhuma ali. É da cabeça dela. Na verdade a macumba está na cabeça dela. Não tem nada. Não tem absolutamente nada. Uma pessoa que permite que pessoas inadequadas penetrem no seu campo magnético é digno de reprovação por sua falta de senso e discrição. É aquela coisinha que fala, né, dos contos aí do vampiro. O vampiro ele só ataca se você convidar ele, se você abrir a porta, do contrário não. Então, se eu permito, por exemplo, que algo de ruim aconteça comigo, é porque eu sou digno de reprovação, porra, porque
Olha só, eu dou poder para a pessoa. Eu dou poder para a pessoa matar minha venca, matar minha ruda, me deixar mal. É justamente o que a gente está falando do fechar o corpo, né? Com a mente. Porque a pessoa vai até você, começa a contar os seus problemas, aí você entra naquilo, você quer ajudar, aí você se fode, você fica mal, né? Porque se a pessoa criou aquilo, só ela pode sair daquilo, porque foi ela quem criou aquilo. Claro, há casos em que ela vai precisar de um empurrão, mas com esse empurrão é ela quem vai se auxiliar, né? Então, cada um deve fazer por si. Deve fazer por si. Pessoas neuróticas acreditam estar sofrendo ataques ocultos. Não somos tão especiais assim que tenhamos um ataque oculto. Trazemos dentro de nós mesmos os nossos obsessores internos. Vamos lá então. É justamente isso. O primeiro ponto é: nós não somos tão especiais para que alguém vá lá, gasta um puta dinheiro para fazer um trabalho para você, né? O outro ponto é o seguinte: você não precisa de obsessor nenhum, porque você já é um obsessor, porque você já traz esse potencial dentro de você. Você já tem essa coisa ruim dentro de você. A gente já tem, eu também me incluo nisso. A gente já tem esse tipo de coisa dentro de si, né? Então as pessoas não precisam de obsessor, não precisam de nenhum espírito ali obsediando, porque ela já tem essa coisa em potencial dentro dela, porque ela já está vivendo ali aquela macumba interna, ela já vive aquela merda o dia inteiro, então ela já atrai merda, porque ela já vê dentro dela merda já, né? Muitos ataques têm origem em nossa própria imaginação, ou seja, naquela em que você cria e acha estar sendo atacado, quando na verdade não está e sofre no físico através do psíquico as anomalias dessa imaginação. E quando você cria, através da imaginação, um ataque e realmente atrai aquilo que está emanando. Complicou aqui, né? Mas deu para entender? Olha só, o que eu quis dizer com isso? Tem gente que imagina estar sendo atacado, mas olha só, não tem ataque nenhum, só que ela sofre as dores de um atacado. Mas por que é? É a mente se fazendo no corpo. Por exemplo, se você fala por 5 minutos, posso, quero, consigo, com vontade, você vai ficar muito forte. Se você fizer isso com os olhos fechados, você vai ficar grande. Você vai crescer. Quando você fala esse tipo de coisa. Como diferencia a pessoa que está sendo atacada e a que acha que está sendo atacada? Então, justamente por esse ponto. Porque quando há o ataque, uma que há os sonhos, né? E outra que você, através de alguns estudos, é que precisa estudar alguns pontos, através de alguns estudos que vai além da psicologia, você vai pegar, por exemplo, cansaço repentino, dor no corpo, enjoo, o pesadelo, por exemplo, né? Uma série de coisas que acusa, ou seja, diferencia o neurótico, a pessoa que é neurótica, e a pessoa que está sofrendo um ataque realmente oculto. Então, por exemplo, como é que eu faço? Porque cada um tem o seu método. Eu coloco a pessoa em hipnose e desdobro ela. Quando você desdobra uma pessoa, quem está próximo a ela incorpora, ou fica muito próximo, e a pessoa ressente no corpo a energia do espírito. Esse é um dos meios de saber, né? Há pessoas que têm essa abertura, ela apenas olha para você e ela sente a sua energia, ela sabe que você tem alguma coisa a mais ali. Mas como é que isso acontece? É só você fechar os olhos. Eu estou com alguém, o teu sistema vai acusar, vai coçar o corpo, vai tremer, você vai sentir a dor, e você pode até perguntar, onde o cara está ligado em mim? Vai doer o peito, vai doer o joelho. Por que vai doer o joelho? Porque ele deve estar com uma puta dor no joelho. Ele está acoplado em você, a energia dele se faz em você, o seu joelho também dói. Vem um cara com qualquer processo, corta o vínculo entre você e o espírito, a tua dor no joelho passa. É por isso que a medicina não consegue encontrar a causa da coisa. Toma remédio, toma isso, toma aquilo, e o problema continua. Por quê? Porque é espiritual. Então, há pessoas então
que elas imaginam estarem sendo atacadas e sente aquilo no corpo, mas é só da imaginação dela. E há pessoas que imaginam e atraem o ataque. Elas vão atrair o ataque. Por quê? É um processo mental. Toda pessoa neurótica e doentia, sabe aquelas pessoas que acham que na verdade vai dar tudo errado? Esse tipo de gente vai atrair um espírito ruim. Se eu tenho bons pensamentos, como dizia Buda, por exemplo, se eu tiver bons pensamentos, eu vou atrair o espírito bom. O espírito da estirpe de Jesus, de Buda, de um preto velho, de um Exu, que são bons espíritos, né? Se eu tenho um pensamento ruim, eu vou gerar uma energia ruim, eu vou atrair um espírito ruim, que vai me deixar mal. Se eu penso só em sexo o dia inteiro, o que vai acontecer? Eu vou atrair espíritos que pensam só em sexo. Se eu oro o dia inteiro, eu vou atrair espíritos que oram também. Se eu tenho um pensamento de julgamento, eu só vou atrair gente que julga. E eu vou julgar cada vez mais, né? Se eu tenho um pensamento de crítica, se eu sou aquele cara que só critica os outros, eu só vou atrair mentes e espíritos que só criticam. É assim que funciona. Distúrbios nervosos e mentais podem estimular um ataque psíquico. A ciência comprovou que uma pessoa... Peraí, eu tô perdido. Onde é que tá? Ah, tá. Distúrbios nervosos. Eu que perdi. Mentais podem estimular um ataque psíquico. Concluindo, né? Pode. A ciência comprovou que uma pessoa realmente feliz altera a condutividade elétrica do corpo. Olha só, isso aqui não é papo de espiritualista. Isso aqui a ciência comprovou. Isso aqui é comprovado pela ciência, né? Pela física. Então, como é que comprovaram isso? Uma pessoa realmente feliz, ela vibra em 250 volts. Feliz. Uma pessoa triste, ela vibra em 40 volts. Uma pessoa com ódio profundo, ela vibra em 25 volts. Ou seja, uma pessoa que vibra em 25 ou 40 volts, ela está com a frequência muito para baixo. Olha só, nós não somos somente um corpo físico. Você é um espírito utilizando um corpo. Então, nós temos uma série de energias que estão vibrando agora, né? Ela está em movimentação. Então, o que acontece é o seguinte: há uma movimentação energética, tá? E essa movimentação energética, ela tem uma vibração. Se você está triste, a sua aura, que corresponde à sua energia, ao seu pensamento, corresponde aos seus sentimentos e suas emoções, ela vai estar bem densa, ela vai estar bem para baixo, e ela vai estar escura também. O que acontece? Você vai atrair, né? Que as pessoas vão atrair o incurso que merecem. Então ela vai atrair um monte de espírito que vai ficar ali com ela, que vai dar quebradeira, vai dar uma série de coisas que vão se alimentar dessa energia. Se você está triste, você vai atrair espíritos tristes. Se você está com ódio, você vai atrair espíritos com ódio. Quando você está feliz, quando você está realmente feliz, o que acontece? Você dá choque. Já chegou e apertou a mão de alguém e você tomou choque? É porque o cara está feliz. Ele está bem, ele está de bem com ele mesmo. É claro que há pessoas que não vai sentir isso. Então, quando você está realmente feliz, você dá choque. Automático, isso a ciência comprovou. Ou seja, você repele, o teu campo magnético ele fica tão sutil que você repele. Uma pessoa realmente feliz não pega nem gripe. Uma pessoa realmente feliz, ela não fica doente. Porque não tem como você imaginar Deus triste, Deus com ódio, Deus com câncer, né? Porque Deus é alegria, Deus é muito mais do que a gente pode imaginar. Então, a sua energia ela fica compacta, ela não tem ondulação, não fica ondulada, não tem buraco, não vai ter larva astral, não vai ter miasma, porque o miasma ele vai sugando a sua energia, que é o seu pensamento, né? E assim sendo, você pode ficar doente, porque está havendo ali uma vampirização, um roubo de energia, porque é um parasita. O miasma ele é um parasita. Então, qual que é o único meio de você se proteger? É sendo feliz. Ser feliz. É simples assim. Hã? É simples assim. Uma outra coisa, qualquer energia que você tenha que seja densa, que está em você, né?
ela só vai ser desintegrada quando você for realmente feliz num tempo de 3 dias. 3 porque é a trindade, né? Quando você está realmente bem num plano de 3 dias, o que acontece? Você desintegra qualquer energia pesada que haja em você. Por 3 dias, né? Porque você desintegra qualquer energia pesada que haja ali. Isso quem fala são os pleiadianos. Os pleiadianos são seres das Pleiades. São extraterrestres que atuam em todo esse processo que o planeta está passando, né? Essa força, né? É isso? Essa força. Essa força eletromagnética irradia e o envolve por inteiro, selando nossa alma e fortalecendo com o escudo. Então, isso que é o escudo, isso que é a proteção. Quando você vai no centro espírita, quando você recebe um reiki, recebe um Magnify Healing, recebe um passe, sei lá o que for, o cara está fazendo um alisamento na aura. Ele está limpando a tua aura, né? E a tua aura fica compacta. Mas por que o cara volta a ficar mal? Porque ele não muda o comportamento dele perante a vida. Ele continua tendo o mesmo pensamento, a mesma choradeira, a mesma merda o dia inteiro. A aura volta a ficar destruída. Ele volta a atrair mais o obsessor. Então quando você limpa, quando você faz reiki, limpa na hora. Limpa na hora. Aí volta. Por isso que o cara começa a bocejar. Que está vendo essa troca de energia. Está vendo a troca. Só que depois de 5 minutos, 5 minutos depois, ele já começa a chorar de novo. Ele já começa, sabe, a reclamar de novo. As pessoas, o ambiente, tudo também influencia na vida da pessoa? Influencia. No trabalho e tudo mais? Influencia. Não, o que a pessoa vai fazer? Olha só, mas é o que eu estou falando. Você pode permitir o ambiente te influenciar ou não. A pessoa te influenciar ou não. É você que vai dar importância para aquilo. Se ele chega para mim e começa a reclamar da vida dele, vai de mim me sensibilizar ou não. Eu posso ter o pé no chão, manter a posse e não me envolver com aquilo, ou posso me envolver. Aí vai de cada um. Aí vai da maturidade espiritual de cada um. Né? A roda gira no sentido dos ponteiros do relógio, e a alma que se move contra a maré da evolução é uma roda que gira no sentido anti-horário. Porque há pessoas ignorantes. Há pessoas que sofrem certas coisas porque elas querem. Porque se elas buscassem informação, ou seja, aqui é uma analogia, se você seguir o sentido do horário, se você seguir o fluxo do universo, se você... Eu não estou dizendo seguir um caminho religioso, seguir um caminho espiritual, um caminho onde você respeita a Deus, um caminho onde você segue um caminho interior. Você encontra respostas para certas coisas que você encontra na vida, que você tem na vida. Eu, por exemplo, eu sofro muita coisa em relacionamento, em parte financeira. Por quê? Porque a ignorância é isso. Porque quando você tem a consciência da coisa, você deixa de sofrer esse tipo de coisa, né? Você vai perceber que há coisa na tua vida que você passa, aquilo vai bem. E a mesma coisa depois você sofre por aquele tipo de coisa. É porque você deixou de ser aquela pessoa que você era antes. Você quer que desligue o ar? Não? Então, por que as pessoas sofrem certas coisas? Porque elas negligenciam o seu lado espiritual. Acham que tudo isso é bobagem, que isso não existe, né? E também há pessoas que também seguem um plano espiritual, né? Quando eu digo plano espiritual, não estou dizendo falar com o espírito, não estou falando sobre isso. Seguir o seu melhor, seguir o seu lado interior. Seguir aquilo que Deus, utilizando esse corpo, quer que a gente faça aqui agora. Porque cada um tem um plano, ninguém está aqui no planeta por acaso, né? Cada um de nós tem, não é uma missão, mas tem um propósito aqui. Quando a gente negligencia esse tipo de coisa, vai sofrer a intempérie disso. A gente sofre a intempérie desse tipo de coisa. Não porque Deus quer, é porque você saiu do fluxo, é só isso. É como se eu... por isso que eu falo aqui, contra a maré. É como se eu andasse contra a maré. Né? Eu estivesse indo contra o fluxo. Ou seja, se nos concentrarmos no mal, como por exemplo no ato de vingança, não podemos imediatamente virar a direção da alma e nos reconcentrar em trabalhos de sabedoria e reinvenção. Não se muda facilmente de um ponto a outro. Como por exemplo acontece com o desencarnado. Imagina uma mãe que perdeu um filho. Se ela não tem conhecimento da espiritualidade, ela vai chorar, nossa, a vida inteira.
Ela vai chorar e não vai, sabe? E não vai deixar o espírito ele ir embora, ele seguir o caminho dele. Porque você tem um tempo dentro do corpo, né? E a vida tem uma continuidade, você vai seguir o teu caminho no outro local, ou até mesmo no outro planeta, né? Então, Jesus dizia muito isso, que as moradas do Pai são infinitas, né? Só não existe esse planeta, e não existe só essa dimensão. Então, todas as pessoas que morreram, elas são vivas. Porque não existe morte. O que existe é a continuação de um plano. Você deixa de viver nesse plano e você vai viver no outro plano, né? Então, quando a gente omite esse tipo de coisa, a gente sofre porque a gente acha que vai acabar, né? E não é bem por aí. Vamos lá então. Quando eu vou viver em outro plano, eu continuo sendo eu, pensamento. Sim. Do jeito que eu estou até agora, sou eu. Mesma coisa. Só sem o corpo. Só sem o corpo. É como essa roupa aqui, ó. Então, eu não sou essa roupa, eu estou utilizando ela. Quando você desencarnar, é como se você caminhasse nu. Eu continuo pensando a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. Você vai continuar cagando, mijando, transando, comendo, tomando banho, dormindo, a mesma coisa. Comendo, a mesma coisa. Aí você pega um espírito como André Luiz, Chico Xavier, por exemplo, né? Madre Teresa, Jesus, qualquer um dessas frequências que são bem altas. Esses espíritos, eles estão fora do magnetismo da Terra, então eles não precisam mais desse tipo de coisa, né? Porque eles se libertaram, são ascensionados, eles estão acima, não é que são melhores, mas eles não precisam mais desse tipo de coisa. Eles se conectam com a energia divina de outra forma. A gente se conecta com a energia, com a alimentação, com o ar, né? Precisa tomar banho, precisa comer, precisa dormir, que é para repor a energia. A energia divina, então, é o prazer. É o quê? É o prazer. É um dos pontos da energia divina, é o prazer. É o prazer. É porque a gente come, faz coisas para ter o prazer. Para ter prazer. Então, o que acontece? Quanto mais você sutiliza sua energia, vamos utilizar uma palavra errada, quanto mais você evolui, né? Você não vai precisar mais reencarnar. Então você vai se adequando a outros patamares de energia do universo. Por exemplo, eu acredito que Chico Xavier não encarna mais. André Luiz, por exemplo, já disseram que reencarnou já. Tá, parece que está em Minas Gerais. Parece que tem 8 anos de idade hoje. Então, vai muito da nossa condição espiritual, da condição mental, daquilo que você já vem computando enquanto encarnado, né? Por exemplo, se eu tenho dores aqui, dores emocionais, e eu morro, eu vou continuar com as mesmas dores. Mesma coisa. Se eu desencarno com úlcera, por exemplo, e meu estômago está aberto, eu desencarno com a mesma coisa. É claro que do outro lado da vida existem espíritos, pessoas que não utilizam mais o corpo, que se adequaram àquela vida, que estudaram, assim como um médico, um cientista, ele estuda aqui, existe um médico, um cientista que também estuda lá. Então ele tem a ciência, a medicina para esse teu corpo espiritual. Ele vai te auxiliar nesse sentido, né? Assim como tem um médico aqui. Assim como deve ter um psicólogo lá também, que vai utilizar desse tipo de coisa. André Luiz, ele voltou. Ele vai ser Peraí, mas eu não sei se é André Luiz ou se é Manuel, agora eu não lembro. Eu não sei, alguns dois. É médico. Desencarnou, com o tempo voltou. Ele vai ser médico de novo? Não. Ah, não? Não. Ele pode ter uma caída para esse tipo de coisa, né? Por que eu sou terapeuta? Porque eu já vivi isso em outras vidas já. E alguma coisa eu tenho consciência. Mas tem coisas que eu também sei fazer muito bem também. Porque eu já tive isso. Tudo que você viveu na Terra não se apaga. Eu achava que você continua ensinando a mesma coisa. Então, Não. Porque a natureza, ela não se repete. A natureza não se repete. Ela está em constante mudança, né? Então você nunca vai... Porque seria uma limitação do espírito, né? Deus estaria se limitando se ele viesse para fazer a mesma coisa. É como se existisse alma gêmea. É uma puta mentira isso. Então, em que ponto eu continuo sendo mesmo? Eterno. Se eu
Eu não entendi a pergunta. Em que ponto, por exemplo, nós somos eternos. Nós somos eternos. Tá. Eu sou a mesma coisa, desencarnei por uma mesma coisa. Olha só, você está confundindo aquilo que você é em espírito e aquilo que você é em corpo. Pode ser que isso que, por exemplo, algo que você esteja aprendendo nessa encarnação, pode ser que isso seja útil numa outra encarnação, mas isso não quer dizer que você vá viver somente em cima disso, porque tudo aquilo que você vai arrecadando, vamos assim dizer, vai completando você, vai fechando você, vai preenchendo você. Você não nasceu para ser uma coisa só. Você nasceu para se ligar com o todo. Você é um terapeuta hoje, essa informação então vai te ajudar em outra coisa, em outra encarnação. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Depende daquilo que vai ser utilizado. Porque daqui a um tempo já vai ser outro planeta já. Por exemplo, o planeta hoje não é mais o planeta de antigamente. Olha só o planeta antes da Segunda Guerra Mundial e olha o planeta hoje. É outra coisa. E olha o planeta já daqui a um tempo, já vai ser outro planeta. Eu quando tinha 3 anos, eu era um idiota, eu era um bocó. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos que mexe com computador. Olha só, então você já percebe que é uma mudança planetária, né? Antigamente as pessoas elas maltratavam os animais. Olha só, hoje existem ONGs que ficam do lado dos animais, né? Existem passeatas, existe uma série de coisas. Por quê? Porque é uma mudança planetária. Está havendo uma mudança de consciência. As pessoas, elas não só estão buscando a cura só pela medicina, elas estão buscando meios paralelos, né? Elas estão buscando uma religião, um trabalho mais espiritual, elas estão saindo fora, elas estão se abrindo mais. O preconceito, ele tá sendo quebrado. Olha só, por exemplo, sobre o preconceito sobre o homossexual, sobre o negro, sobre o idoso, o nordestino. Você percebe que há essa mudança hoje, né? Você lembra aí no jogo passado que teve o Santos e Grêmio, a revolta que foi? Daqui a um pouco tempo não vai mais haver essa revolta, não vai ser mais necessário você queimar a casa da pessoa, você agredir a pessoa, porque você precisa se harmonizar com aquele processo para que não haja conflito, né? Vamos lá. Objetos e pertences são magnetizados pelos seus donos. Cuidado ao adquirir esses pertences, eles podem sugar essas energias. É aquilo que eu falei então, dos objetos que a gente compra. Não sendo os antigos, mas, por exemplo, mulher que gosta de pulseira, gosta de brinco, gosta de uma série de porra. Então, imagina só aquelas porras todas na prateleira e a mulherada vai lá e toca naquilo, reclama, pensa, fala, faz, acontece, a energia fica retida naquele objeto. Aí a mulher vai comprar aquilo, depois de um certo tempo, ela pega aquilo, coloca, ela começa a passar mal, porque está com a energia presa, ele está com o magnetismo, precisa descarregar. Isso vale para automóveis, bicicletas, pessoas. Também. A gente compra muito usado. Também. Por exemplo, eu ganhei um sofá da mãe de um amigo meu, né? Eu vou precisar limpar o sofá. Já peidaram no sofá, já cagaram no sofá, já conversaram no sofá. Tem que limpar o sofá. E outras coisas. Já meteram no sofá, né? Então tem que limpar o sofá, espiritualmente falando, né? Então vamos lá. Não admita que nada fique entre você e o... Ou seja, não vou utilizar a palavra confia, mas não acredite em ninguém, em certo sentido, porque por mais abalizada que a pessoa seja, aquilo é a verdade dela. Por exemplo, eu sou um cara que eu tenho muita informação acerca da espiritualidade, mas nem tudo que eu falo é o correto, é o certo. Cada um deve seguir o seu melhor, né? Então, não fique dando amém para tudo o que dizem. Procura sentir. Você gosta de ler a Bíblia. Uma coisa é você ler a Bíblia. Uma coisa é você sentir o que está escrito na Bíblia, né? Então, quando você sente o que está escrito, por exemplo, num livro, você entra na energia da pessoa que escreveu aquilo. Mas se você lê, se você apenas lê, você está apenas lendo. Você não vai pegar a essência da coisa. O grande lance de tudo é você pegar a essência.
Então não permita que nada fique entre você e o Cristo, entre você e Deus, né? A gente precisa trabalhar esse tipo de coisa. Não permita que um relacionamento fique entre você e Deus. Não permita que o dinheiro fique entre você e Deus. Não permita que qualquer coisa fique entre você e Deus. Uma pessoa fique entre você e Deus. Porque geralmente a gente endeusa alguém, né? Geralmente entre eu e eu próprio eu coloco outras coisas. O drama, por exemplo, é quando a gente está entrando num processo de falta de proteção. A gente está desprotegido quando eu coloco outras coisas entre eu e eu próprio. As coisas materiais, elas são importantes, mas eu não devo me apegar a elas, mas elas são importantes. Porque se você está no corpo, alguma coisa tem. Então, nesse tipo de coisa, é importante o material. Ele é importante, né? Não se deve negligenciar o lado material, nunca. Por mais abalizada que uma pessoa seja, use sempre seu crivo, siga sempre sua voz interior. Não siga nada que qualquer pessoa te recomenda e suspeite sempre com discernimento. É isso que eu falo para as pessoas. Não acredite em nada do que eu falo, mas procura sentir, né? Procura sentir. Porque o nosso trabalho aqui não é querer impor. Olha, é assim que tem que ser, senão você vai se fuder, hein? Não, não é assim. Porque cada um tem o seu. Até porque eu vejo que eu sou o cara mais errado do planeta. Então cada um deve seguir o seu, né? Cada um deve seguir o seu. Então o que acontece é o seguinte: procura sentir, né? Procura sentir. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque entre aquilo que a espiritualidade espera de mim e aquilo que eu faço, existe uma distância muito grande. Muito grande. A gente falou sobre isso no começo. Quem de nós, por exemplo, ora o dia inteiro? Percebe? Então, existe uma distância entre eu e Deus. Mas não é que Deus se distanciou de mim, é que eu próprio me distancio. Pela minha forma de pensar, pela minha forma de comportamento, pela forma como eu vejo a vida. Não estou querendo dizer que a gente tem que ser santo. Não é isso, até porque ninguém nesse planeta tem capacidade para ser santo. Só ora na hora do desespero. Então, na hora do desespero, sabe porque tem aquele cara que é assim, eu já vi esse tipo de coisa. A 100 metros do centro espírita, a 100 metros do centro de Umbanda, a 100 metros do centro de budismo, ele vira o santo, ele incorpora o santo. Mas dentro de casa ele é um filho da puta. Não tem compatibilidade. Percebe? Porque eu preciso ser a coisa o tempo inteiro. Como é que eu posso ser uma coisa e ser outra? Eu estava falando com uma pessoa hoje, ela falou assim para mim: não, mas fulano de tal é mais espiritualista do que você. Mas olha, não existe essa coisa de... Porque é o ego, esse tipo de coisa é o ego. Não tem essa coisa de que é uma guerra espiritual. Eu tenho que mostrar que eu sou melhor do que o outro. E as pessoas têm um entendimento errado sobre do que é viver a espiritualidade, né? O que eu vejo, do meu ponto de vista, é você ser aquilo que você é você aceitar você como você é. Eu não posso ser uma coisa que eu não sou, porque de repente Deus veio para ser isso que você é. A gente reclama, pô, mas o cara é um cara ruim. De repente Deus precisa ser ruim, né? De repente, Deus precisou vir como estuprador. Quem sou eu para julgar? Será que na minha encarnação passada não fui estuprador também? Então, quando a gente julga, a gente está se vendo ali. Enquanto houver julgamento sobre qualquer tipo de coisa que seja, eu estou incutido naquela mesma energia. Enquanto, por exemplo, eu julgar um cara que estuprou uma criança e matou uma criança, eu estou conectado com ele. Eu e ele somos uma coisa só. Percebe? É sintonia. É sintonia. Então é isso. Às vezes não é o mal que ela pratique, sim suas intenções e propósitos. Perante a sua luz, ninguém pode fazer nada contra você. Qualquer entidade é obrigada a respeitar o Deus que há em você. Ele é impelido a se retirar quando você determinar. Questione sempre. Não se deixe levar por qualquer um, tanto na terceira ou quarta dimensão. Bom, vamos lá.
O que é isso aqui? Você tem luz aí, porque você é Deus. Você tem luz dentro de você, né? Qualquer ser, seja lá qualquer ser que for, ele deve se reportar, respeitar essa luz que é em você. Eu comecei a perceber esse tipo de coisa quando eu estava fora do corpo e eu percebia que alguns seres tentavam me manipular. Então, quando você coloca a sua verdade, quando você está colocando a sua verdade, esses espíritos ou qualquer tipo de gente que for, elas não podem fazer nada contra você. Você tem uma integridade, né? Se eu falar para você agora, tira a sua roupa e dança ali naquela sala, você vai fazer isso? É a sua integridade. Você sabe o que é o seu melhor, o que é o seu melhor. Se eu colocar um balde de merda para você comer, você não vai comer. Percebe? É a integridade, cada um sabe o que é melhor para você, o que é melhor para si. Nem doido rasga dinheiro, porque ele sabe o que é melhor para ele. Então, na verdade, em qualquer situação, quando você reivindica essa sua luz, qualquer ser ele é impelido a respeitar ela, né? Por exemplo, existe uma raça que está inserida nesse planeta que são os Greys. Os Greys é uma mistura de duas raças extraterrestres. E esses seres não têm emoção. Os Greys não têm emoção. Então, eles se alimentam das emoções dos humanos. Os Greys eles são pequenininhos, eles são cinzentos. Eles têm 1,40 m. Eles são pequenininhos, magros e com a cabeça grande. E esses seres, eles manipulam grande parte da humanidade, né? Muitos casos de abdução é dos Greys. Porque a informação que a gente tem é que eles estão estudando alguns humanos e alguns animais para encontrar qual que é o ponto em que há emoção, né? Eles são seres que eles evoluíram bastante intelectualmente. Eles têm muita tecnologia, por exemplo. Tanto é que muita tecnologia que há no planeta veio dos Greys, em contato com alguns governantes, com alguns cientistas. No entanto, eles não respeitam, por exemplo, o Deus que há em cada um. Para entender esse tipo de coisa, tem um filme que aborda sobre isso, que é Contatos Imediatos de Quarto Grau, eu acho que é isso. É um filme de terror. E fala sobre os Greys. Não fala ali sobre os Greys, mas quem estuda sobre ufologia, quem estuda sobre a vida extraterrestre, percebe que aquela ali é uma manipulação Grey. Grey porque é cinza, né? Sem emoção. Então, quando eu falo de terceira dimensão, que a dimensão é a dimensão emoção, ação e pensamento. São as três dimensões, ou seja, largura, altura e comprimento. Por isso são três dimensões. E a quarta dimensão é a dimensão espaço-tempo. É a dimensão que permeia a terceira dimensão, né? Então, tanto na terceira dimensão como na quarta, só você pode ser manipulado ou não. É você quem vai decidir. Geralmente os espíritos trevosos, eles vão utilizar do medo. Eles vão utilizar do medo para te pegar, né? Em todo e qualquer caso, reivindique a luz do Eu Sou, que assim será determinado imediatamente o auxílio do povo da luz. Bom, vamos lá. O que isso quer dizer? Isso aconteceu comigo uma vez. Eu estava fora do corpo e um espírito ele veio para cima de mim. Eu lembro que eu gritei luz quando aconteceu esse tipo de coisa. E houve ali uma explosão eletromagnética, houve uma explosão energética. E esse cara, ele ficou meio que cego, ele correu. Então, quando você grita luz, mas com intensidade, quando você realmente grita luz, o que acontece? Você é envolvido por essa energia, né? Parece meio ficção científica, mas isso aqui é real, vocês podem ver. Por exemplo, se você está vendo muito vulto na sua casa, procura mantralizar a palavra luz. Você vai gerando potencial energético naquele local e aquilo vai se expandindo e qualquer coisa que haja, aquilo vai sendo repelido. Isso pode acontecer quando você estiver fora do corpo, que é o que geralmente chama de sonho, né? Vamos lá então. Seja lá
for, pergunte sempre se ele é pelo Cristo. Faça perguntas do tipo: a sua ordem é a ordem do Cristo? Ele é obrigado a responder. Tais efeitos do Cristo sempre responderão, e você saberá a resposta ressoar em seu íntimo crístico como o sorriso de um amigo iluminado. Bom, quando eu digo a ordem do Cristo, é aqueles que operam pela luz, né? Pela luz, porque nem todos operam pela luz, e sim pela ausência da luz. Então, também no mesmo caso, havia um espírito que me fazia ele estava me dando uma série de instruções. Eu perguntei para ele: você vem pelo Cristo? Ele ficou quieto. Quando ele ficou quieto, porque é o seguinte, quando você faz uma pergunta dessa, ele é obrigado a responder. Porque se ele fala: eu não venho pelo Cristo, ele mostra quem ele é. Isso acontecia, nós tínhamos um grupo aqui, que era sextas-feiras, e a gente tinha um trabalho que era no final dos trabalhos. E esse trabalho era um trabalho para entender como alguns espíritos eles manipulavam as pessoas. Então colocava uma pessoa aqui no meio, num transe hipnótico, né? E essa pessoa em transe, se ela tivesse essa mediunidade, que nem todo mundo tem, ela é incorporada por um espírito, né? E geralmente vinha um mentor, que a gente fechava o trabalho para que o mentor viesse, incorporasse na pessoa, se o mentor tivesse ligado a isso, porque a maioria dos mentores não precisa incorporar. E o mentor ia passar uma instrução para fechar o trabalho, né? E teve, num dos casos, eu perguntei para ele: você vem pelo Cristo? Ele ficou quieto. Isso aqui mesmo, ele ficou quieto, né? E foi quando a pessoa voltou a si. Ou seja, nem todo espírito que vem, ele vem pela luz. Então isso foi um dos meios que eu aprendi de você colocar aquela pergunta, porque o espírito ele é obrigado a responder aquilo. Se não responder, você pode perceber que ele fica mula. Qualquer espírito. E se ele falar, tanto é que, olha só, quando você fala a palavra, por exemplo, Jesus, é um nome forte no planeta, Jesus. Então, é uma energia tão forte que vem do nome Jesus, Yeshua, Emmanuel, é uma energia tão forte que gera uma desestrutura naquele espírito, né? Jesus também é conhecido como Yod Rei Vod Rei. Isso é cabalístico, né? Isso porque isso tá na Bíblia. Isso aqui é o nome de Jesus em hebraico. Então, Yehovah ou Yod Rei Vod Rei, isso também é bastante utilizado. Isso aqui é um mantra. Então, por exemplo, o espírito ele está naquele local ou naquela pessoa. Quando você mantraliza ou você fala esse tipo de coisa, Yod Rei Vod Rei, Yod Rei Vod Rei. Isso aqui é os nomes sagrados de Deus. É por isso que se diz que não se pode falar os nomes de Deus em vão. Agla, Yod Rei Vod Rei, Kodosh, 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 Adonai Tsabayot, né? Existem outros nomes. Isso é uma porrada de nome, uma porrada. Na verdade, está na Bíblia que são 72 nomes, né? 72 porque dá 9, 7, 8, 9. 9 é o final de um ciclo do planeta. Então, quando você mantraliza esse tipo de coisa, há uma quebra estrutural de energia, onde está aquele espírito, e ele corre, né? Porque ele está tão denso que você projeta essa luz, que é uma luz que vem, que ele fica desestruturado. Há pessoas que dizem terem contato com seres de luz e afirmar com toda a convicção que se trata de um amigo iluminado, sendo que não possui tanta luz assim. Bom, eu conheci pessoas que é uma merda, né? É uma merda. Porque olha só, eu não tenho contato com o ser de luz. As pessoas acham, por eu fazer esse tipo de trabalho, por aparecer na televisão, que eu falo com um mentor de luz. Não falo porra nenhuma. Tudo bobagem da cabeça das pessoas. As pessoas me procuram e falam: não, que você fala com o mentor. Não falo com ninguém. Não falo com ninguém. Então, eu escuto umas bobagens por aí, que é viagem da cabeça das pessoas.
Eu conhecia uma pessoa que ela falava que ela conversava com Saint Germain, que ela conversava com Mãe Maria, que ela conversava, tudo bem. Pode ser que isso aconteça assim, né? Por exemplo, quando você faz uma Ave Maria e aquilo vem do teu coração e não é da boca para fora, você e Maria estão em união. Quando você reza um Pai Nosso e aquilo é com convicção, você e Jesus está unido, porque não existe espaço-tempo, não existe distância, né? Porque nós somos uma coisa só, porque Deus é uma coisa só. Então, tem gente que fala, não, que Saint Germain viu aqui, olha, Saint Germain viu aqui e me disse que você tem que fazer isso. É bobagem. Bobagem. Porque olha só, a gente não tem estrutura para atrair uma energia como Saint Germain ou qualquer outro mentor. Eu estou dizendo, a gente está na terceira dimensão. Para você atrair um mentor de 8ª dimensão, como Ramatiz, por exemplo, ou de 9ª dimensão, você tem que ter uma puta energia para atrair esse tipo de coisa. A gente não tem essa energia. A gente tem esse pessoalzinho do Uruguai e daqui de Minas Gerais, em Carmo da Cachoeira, que canaliza Jesus. Mas olha só, eles têm a vida voltada para isso. Eles não vivem no meio da sociedade, eles vivem isolados. Eles oram o dia inteiro, eles não praticam sexo. Não que o sexo seja uma coisa errada. Eles não têm alimentação baseada como base animal. Eles têm um outro respeito com o planeta. Então, eles vivem oração o dia inteiro, eles meditam o dia inteiro. Então, esse tipo de gente vive numa frequência mais alta. Imagina um cara que tem que pagar aluguel, tem que correr, tem que pagar conta, tem que fazer alguma coisa, tem que pegar filho na escola, né? Tem que trabalhar, tem que chegar em casa, tem que limpar a casa, tem que fazer... Esse cara vive numa frequência muito baixa. E ele reclama da vida, ele discute, ele bate, ele faz, acontece. Então, ele vive numa frequência muito baixa. Muito baixa. Como é que um cara como esse, que come carne, um cara que fuma, um cara que bebe o dia inteiro, um cara que reclama, que chora, ele vai acessar um mentor de 8ª dimensão? Não tem como. Não tem como fazer esse tipo de coisa acontecer. Então, é bobagem. É bobagem. E fora do corpo também acontece isso. Às vezes alguns mentores alguns espíritos aparecem se dizendo que é mentor, mas não é mentor. Não é mentor nenhum. Por quê? Aqui vocês já ouviram falar de chakras, né? Então nós temos os nossos 7 pontos de energia no corpo e tem também fora do corpo. Por exemplo, aqui em cima, aqui ó, aqui nós temos o 8º chakra, que é o corpo morontial. O corpo morontial, quando o espírito ativa esse chakra, ele consegue se mostrar através de uma imagem. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma profunda afinidade com Madre Teresa de Calcutá. E esse espírito quer te pegar, porque ele quer te pegar, ele vai te pegar. Então o que ele faz? Como ele tem esse corpo ativado, porque ele já estudou muito, em muitas encarnações ele estudou esse tipo de coisa, quando ele morreu, ele se vinculou com certas fraternidades ocultas, ele também estudou esse tipo de coisa, então ele acaba ativando esse 8º chakra, que é conhecido como estrela da alma também. O que acontece? Ele se mostra para você naquela imagem. Tem muita gente que me liga e fala assim, olha, muito obrigado. Mas por quê? Porque essa noite eu pedi auxílio e você apareceu. E você cuidou de mim e eu acordei melhor. Não sou eu, não era eu. Uma, que eu não tenho capacidade para ajudar ninguém. E outra, era o mentor. Porque quando você se abre, o mentor vem e te auxilia. O mentor não vai escolher, não, esse aqui sim, esse aqui não. É quando você se abre, o mentor vem e auxilia. Só que o mentor vem para auxiliar. Se ele se mostra como ele é, você vai se assustar, você vai se fechar, né? Então ele vai utilizar, por exemplo, da imagem de alguém que você tem confiança para poder te auxiliar. Em muitos dos casos, as pessoas dizem que sonhou com Jesus, pode ser que sim, dizem que sonhou com não sei quem. É muito comum as pessoas fazerem certos exercícios e naquele exercício
elas dormem e sonham, por exemplo, com a mãezinha que já morreu já. Né? E ali eu obtenho uma resposta, uma coisa que ela tinha dúvida há muito tempo. É que a mente dela, para poder fazer essa comunicação, projetou a mãe dela, porque esse cara tinha uma puta confiança na mãe. Ele só aceita se for a mãe que disse. Porque tudo ele pedia permissão para a mãe. Então, ele vê a mãe dele num sonho, mas não é a mãe dele. Percebe? Como a coisa funciona? Em seus sonhos passam toda sorte de situações desagradáveis e vozes lhes dizem. É desagradável, eu esqueci de colocar aí. Imaginei isso. Lhes dizem, peça a fulano que o auxilie, e ele o auxiliará. Essas experiências astrais nem sempre são aquilo que você imagina. Na dúvida, evoque o Cristo. Bom, o que isso está querendo dizer? Eu sei de muitos dos casos que as pessoas vêm aqui e me contam desses casos, porque tem cara que estuda magnetismo pessoal, estuda magia, estuda poder e controle da mente e procura controlar a mente das pessoas, né, para ter aquilo que eles querem. Isso é magia negra. Então, o que acontece? Por exemplo, esse cara, imagina uma menina bonita, e esse cara quer ter relação sexual com ela. O que ele faz? Se a pessoa tiver a confiança, se a mulher tiver a confiança desse cara, ele vai dizer para ela, olha, quando você for dormir, você pensa em mim. Lembra que a gente falou no começo, que aquilo que você pensa nos 20 últimos minutos antes de dormir, o teu cérebro rumina e você vai ser desdobrado, né? Por que você sonha com aquela pessoa que você quebrou o pau o dia inteiro? Porque você está ligado com ela. Você sai do corpo à noite e você vai ter com ela. Então, o cara tem um controle sobre o corpo astral dele. Ele sai do corpo à noite, consciente. Ele está consciente. Ele está bem consciente, ele está ali, ele sabe o que ele está falando. Ele olha para o corpo lá dormindo, ele segue caminho, né? E aí ele fica esperando você. Quando você sai do corpo, ele transa com você. Isso acontece muito. Isso é magia negra também, porque é uma forma de você manipular. Só que isso aqui acontece mais com mulher. É claro que você vai pegar alguns magos negros, né, manipulando a mulher, do que a mulher manipulando o homem. Vai ser mais comum esse tipo de coisa. Por isso que eu coloco aqui, na dúvida, evoque o Cristo. E quando você chama pelo Cristo, ou você chama pela luz, ou você mantraliza Yod Rei Vod Rei, ou Kodosh, 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 Adonai Tsabayot, o que acontece? Você gera esse potencial energético e você quebra qualquer vínculo que haja. O cara corre. Esse filho da puta corre. Há pessoas que não têm qualquer propósito maligno de nos querer ajudar. Eu afirmo, contudo, que qualquer tentativa para dominar os outros ou manipular de alguma maneira suas mentes sem o seu consentimento é uma intrusão injustificável em seu arbítrio e um crime contra a integridade da alma. Bom, o que é isso aqui? Vamos lá. As pessoas, elas ficam fazendo um círculo de oração para a pessoa X. Isso é uma coisa ruim. Por quê? A pessoa te pediu alguma coisa? Não. Então quem sou eu para ir lá ajudar ela? Porque se ela está passando por algum processo, é porque ela se colocou naquilo. Então as pessoas ficam lá aplicando reiki à distância, mas o cara não pediu porra nenhuma. O cara está lá no hospital morto já, quase morrendo, aí eu fico lá, aplicando reiki à distância. Mas o cara não pediu porra nenhuma. Agora, se há o consentimento da pessoa, é diferente. Há uma diferença, mas o cara não pediu nada. E se ele não quiser a minha energia? E aí? Então, isso também é um processo pernicioso, esse tipo de coisa, né? Isso aqui é uma coisa ruim também. Como podemos julgar as íntimas necessidades espirituais de uma pessoa, especialmente se ela preferiu não confiar em nós? Que direito temos de invadir a sua privacidade espiritual e colocar o nosso nariz nos assuntos de seu ser mais interior? É tão comum a prática de enviar nomes de pessoas ao círculo de cura com pedido de que eles se concentrem nelas, sem se tomar a precaução preliminar de pedir-lhes permissão. Tal procedimento é uma ultrajante falta de modos e de boa-fé, e contrária a toda a luz. Por que é contrária? Porque é uma manipulação. Isso é manipulação. E se aquele espírito,
né, que está ali encarnado, ele precisa passar por aquilo. É como aquelas pessoas que querem ajudar as outras e se fodem mais ainda. Por quê? Porque ali é uma experiência para a alma daquela pessoa. E se ela não me pedir auxílio, eu vou ali e assumo aquilo, eu vou sofrer junto. Em vez de um, agora são dois, né? O ideal é você auxiliar sem assumir o problema. Auxilia à distância, auxilia, vai lá, dá uma palavra e sai. Via de regra, as pessoas querem dar a vara, dar o peixe, dar a isca, sabe? Ou seja, quer fazer de tudo, chora junto, ri junto, faz tudo junto, e aí se fode. Os motivos mais comuns de ego ao vampirismo são a cobiça, a luxúria, vingança e medo de traição. Ou seja, é aquilo que está lá nos pecados capitais, né? Um dos processos em que há um processo de manipulação espiritual é quando a luxúria, ou seja, é quando tudo que sai do equilíbrio, vai haver uma manipulação. Vai haver uma manipulação. E via de regra sempre há essa manipulação, porque você está saindo do seu melhor, né? Se em você isso é perceptível ao olho nu, então você é um sujeito que está impelido nessas energias. Há, porém, muitos outros motivos, detalhes, e os descritos acima, os mais comuns. Então, como é que é essa conexão? Aquilo que é verdade para você, você vai se conectar. Você vai atrair. Não tem como. Você é um cara chorão, você vai atrair espírito chorão, né? Toda pessoa que, por exemplo, é depressiva, ela vai atrair espírito depressivo. Pessoas depressivas, encarnadas e desencarnadas. É assim que funciona. Porque o poder está na tua mão. Não é você ficar rezando, pedir para Deus ajudar, se você não muda o comportamento, né? Se você continua tendo o mesmo tipo de pensamento, não adianta. Não é assim que funciona. Receitas de encantamentos para obter o amor do sexo oposto incumbe ao praticante doente do veneno da manipulação. Porque olha só, aqui que a gente vai encerrar por aqui, mas eu quero continuar isso na semana que vem, para falar da magia sexual, íncubos e súcubos. Então, esse trabalho de magia, que acontece, por exemplo, em alguns locais, sabe? Traga o seu marido, traga o seu amor, não sei em quantos dias, isso é manipulação. Então, esse tipo de coisa, além de ser ruim para você, é ruim para a pessoa, porque a pessoa ela vai estar hipnotizada. É como se ela estivesse hipnotizada, né? Porque olha só, tem um tempo no relacionamento. A gente falando de relacionamento, tem um tempo. Quem sou eu para querer que a coisa continue? É claro que você percebe que não há o final daquilo quando uma ou as duas pessoas estão balançadas ainda. Elas têm dúvida, elas não sabem como é que está a coisa. Se vai, se fica, se deixa de ficar. Percebe? Porque ela ainda ou tem apego ou ela não sabe o que ela quer. Mas, via de regra, a pessoa desesperada, ela vai correr para esse tipo de coisa. A macumbinha de plantão, né? Mas na semana que vem eu vou falar dessa coisa de você criar um elemental deturpado, né? Procure me cobrar isso na semana que vem. E falar dessa coisa dos íncubos e súcubos, que é uma coisa muito comum, principalmente com os homens, né? Que é a manipulação sexual de alguns seres em alguns homens. É o que há de mais comum. Alguma dúvida até aqui? Então é isso aí. O curso de quarta é às 7h30, já voltou ao normal. E na semana que vem é o mesmo horário, às 8 horas. Certo, então? Semana que vem tem, né? Feriado. Ah, é? Quinta-feira, feriado?